Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Estamos hoje, a quinta-feira, dia 29 de agosto do ano 2024. 29 de agosto do ano 2024. Estamos chegando já praticamente ao final de agosto. Sábado, se Deus assim o permitir, estaremos já no último dia de agosto. E domingo começa setembro, mês da primavera, da alegria, de renovar esperanças. Nesta manhã nós queremos compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês, aqui na nossa transmissão ao vivo. Sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Tomamos um chimarrão, tomamos um mate, como queira chamá-lo, e compartilhamos a palavra de Deus com todos vocês. E somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Ele tem nos dado. Somos gratos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Quero compartilhar uma palavra de Deus desta manhã que está no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo número 1, verso número 1. Onde a palavra de Deus diz: havia um homem na terra de Uz, que se chamava Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e apartado do mal. O livro de Jó foi escrito aproximadamente 1400, 1500 anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns dizem que foi Moisés quem escreveu este livro. Ele está como um dos primeiros livros escritos das Sagradas Escrituras. Um livro de sabedoria, um livro de alerta, um livro de aviso e de como é necessário ter algumas características nas nossas vidas para que Deus venha realmente abençoar, derramar da sua graça, derramar do seu amor e da sua bondade sobre cada um de nós. Sempre estamos falando que a vida de um cristão é uma vida de renúncia. Todos os dias, praticamente, todos os dias, nós temos algo para renunciar para beneficiar a nossa alma, o nosso espírito, para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. Cada dia que passa, cargas que estão sobre nossos ombros são retiradas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses pesos, essas cargas que são retiradas dos nossos ombros, elas nos ajudam, elas nos socorrem, a que nós possamos continuar caminhando, sem olhar para trás, sem olhar aquilo que vamos deixando pelo caminho. Coisas que muitas vezes não podemos considerá-las como perda, mas sim como ganância, porque vai nos beneficiar na nossa vida espiritual. Caminhamos levando a palavra de Deus. Caminhamos anunciando o reino de Deus. Esse é o que deve fazer cada homem, cada mulher de Deus, cada um daqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem na terra de Uz que se chamava Jó. Agora, encontramos algumas características deste homem
que Deus vai deixar estabelecida na sua palavra. Ele, por exemplo, diz a palavra de Deus, era um homem íntegro e justo. Era um homem íntegro e justo. Bom dia, Inês. Que Deus venha abençoar poderosamente tua vida lá na cidade de Montevidéu. Que Deus abençoe poderosamente. Um grande abraço para Calixto Nicolás. Que Deus venha abençoá-los, guardá-los, livrá-los de toda sorte de males em nome de Jesus. Integridade, justiça, que mais nós fala de Jó? Ele era um homem justo, temente a Deus e apartado do mal. São 4 características que encontramos na vida deste homem chamado Jó. Alguns tratam de negar a existência de Jó. Tratam de negar aí, argumentam muito bem sobre a geografia, o lugar, a ubicação da terra de Uz, quem era realmente Jó. Agora, a palavra de Deus, ela nos ensina por si só. Tudo que nós necessitamos saber, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Se eu quero saber algo de Jó, eu vou encontrar na palavra de Deus também. Eu vou ir ao Gênesis e ali vou ter algumas pistas de quem poderia ser Jó. Mas isso é ir por atalhos, é deixar o sentido, o verdadeiro sentido do livro de Jó, o que ele tem para nós. É um livro de sabedoria, um livro de exortação, um livro que nos ensina a conhecer mais a Deus. E se o livro de Jó fosse um livro apócrifo, fosse um livro falso, fosse uma história de fantasia criada pelo homem, por que o Senhor vai falar em Ezequiel 14:20, ele vai nombrar justamente a 3 homens que se destacaram na palavra de Deus. 3 homens que se destacaram na história bíblica. Deus poderia ter citado Abraão, Deus poderia ter citado a Moisés, a Jacó, a Isaac, a Samuel, a Davi, mas em Ezequiel 14:20, quando Deus está falando sobre um juízo, sobre uma cidade, ele vai dizer que nem que estivessem nessa cidade. Veja bem, os que Deus vai falar: Noé, Daniel e Jó. Então, se Jó fosse uma história de fantasia, fosse uma invenção de alguém que escreveu este livro, por que Deus está citando a Jó em Ezequiel 14:20? São homens que têm a mesma característica, tanto Daniel como Noé e Jó. Eram homens íntegros, justos, apartados do mal e tementes a Deus. É tudo o que Deus precisa num homem para ser usado por ele. Encontramos no Gênesis a história do dilúvio. Quando Deus estava disposto a destruir toda a terra, ele vai encontrar um homem justo, íntegro. E este é Noé. E Noé vai construir a arca e vai preservar a sua família e as espécies que Deus tinha criado. Deus poderia ter feito tudo de novo? Claro que Deus poderia ter feito tudo de novo, como vai acontecer.
Deus vai fazer esta terra totalmente renovada. Esta terra vai ser transformada. Deus pode fazer essas coisas, porque Ele tem esse poder. Ele é um Deus criador. Ele não é um Deus que não faz absolutamente nada. Não, Ele é o Deus criador do universo, do homem, de cada um de nós. Agora, se as pessoas se afastam do verdadeiro Deus, esse seria outro tema totalmente diferente. Se afastam do único Deus verdadeiro, justamente por isto, por integridade, por justiça, por temer a Deus e por apartar-se do mal. Daniel foi um jovem que foi levado prisioneiro para a Babilônia, assim como foi José levado para o Egito. Mas aí nesse versículo não está José tampouco. E José foi um grande homem de Deus, usado nas mãos de Deus. Tanto José como Daniel estiveram prisioneiros, um no Egito e outro na Babilônia. Mas nem a Babilônia esteve em Daniel, nem o Egito esteve em José. Porque eles permaneceram íntegros a Deus. Eles continuaram temendo ao Senhor. Eles continuaram servindo ao único e suficiente Deus verdadeiro. E às vezes quando vemos estas histórias bíblicas, e começamos hoje aqui neste livro de Jó, vemos estas histórias bíblicas e elas nos surpreendem pela integridade destes homens, pela consagração, pelo caminhar deles com Deus. E o que tem eles de diferente de nós? Absolutamente nada. O próprio apóstolo Tiago, falando de um profeta chamado Elias, que foi tremendamente usado também por Deus. Elias foi usado por Deus. Tiago vai dizer o seguinte, vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que as nossas. Ele era tentado, ele sentia sede, enfim, se entristecia. Até por um período de depressão esteve Elias. Então não é muito diferente do homem do século 21. Não é muito diferente de mim, não é muito diferente de você. Todos nós temos nossos problemas, temos as nossas lutas. Temos as nossas tristezas, angústias, amarguras. Passamos pelo vale da sombra e da morte, mas não tememos, porque o cajado e a vara do Senhor estão ali para nos corrigir, para nos resgatar, para nos levantar, para nos resgatar. Deus está ali sempre, ao lado daqueles que o temem. Mas também tem que ter integridade em nossa vida. Integridade primeiro no que se refere a Deus, que se refere à nossa adoração, ao nosso culto a Deus. No dia de ontem estávamos falando de Mateus 19, do jovem rico, que ele chega até Jesus e já chega bajulando a Jesus, dizendo: mestre bom, por que me chamas de bom se não há ninguém bom a não ser Deus? Disse Jesus para ele. Também no Evangelho de Mateus, uma mulher no capítulo número 15, que é conhecida como a mulher cirofenícia, a mulher cananeia, enfim, dependendo da Bíblia que você possua, vai ter o título ali
referindo-se a esta mulher. Mas certo é que esta mulher vai abordar ao Senhor também de uma maneira totalmente equivocada. Porque ela não tinha integridade, ela não era justa, ela não era temente a Deus, era uma mulher que não era apartada do mal. Ela era mentirosa. Ela gostava muito, sim, de enganar. Vemos elas nessa ação, quando ela vai gritar para o Senhor, está lá em Mateus 15, e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não ouviu aquela mulher. Ele continuou, porque a abordagem dela foi equivocada. Os únicos que chamavam Jesus de filho de Davi eram os do povo de Israel, aqueles que o conheciam. E ela quis aparentar aquilo que na realidade ela não era. Ela não era uma israelita. Ela poderia ter abordado o Senhor de outra maneira. Estamos falando de integridade, de justiça, de apartar-se do mal, de temer a Deus. De que maneira nós aproximamos de Deus? De que maneira você costuma falar a Deus? De que maneira você se dirige a Deus? O que é Deus realmente para você? Ele é tudo. O que era Deus para Noé, para Daniel, para o próprio Jó? Vemos as histórias bíblicas. Como Deus livrou, como Deus julgou, como Deus usou. E não posso deixar de falar também nesta manhã, porque citei a Noé, de que essa também seja uma história que não seja verdadeira sobre o dilúvio. Porém, se hoje você pesquisar um pouquinho, e hoje temos a facilidade da pesquisa, você vai encontrar que os próprios incas, aqui na América do Sul, eles acreditavam que teve uma época que existiu um grande dilúvio sobre a Terra. E daí tem toda uma lenda de como depois desse dilúvio surge a nação dos Incas. Assim também você vai encontrar os escritos sobre Babilônia, a Mesopotâmia, e várias outras civilizações vão falarem de que um dia a Terra esteve debaixo d'água. Cada um com relatos diferentes, mas vão falarem, sim, de que a Terra esteve debaixo da água. A palavra de Deus, ela se confirma. A própria arqueologia confirma a palavra de Deus. Então estamos falando de um homem que existiu, de que foi verdadeiramente um homem de Deus, de que foi um homem extremadamente próspero, porque ele soube caminhar com Deus. É engraçado que hoje nós temos tantos lugares que fazem cultos sobre prosperidade. Mas você, para prosperar, tem que fazer um voto, tem que oferecer algo, tem que dar um dinheiro. E não é assim que funciona. Se não existir integridade, se não existir justiça, se não existir o temor a Deus e apartar-se do mal,
Você poderá até vender as suas propriedades para fazer um voto e nada vai acontecer. Tem que ter essas características na vida de um homem. Ser íntegros, ser justos, ser apartados do mal, mas sobre todas as coisas, temer a Deus. Porque quando somos tementes a Deus, essas características vão estar sobre nossas vidas. Não vai existir a vanaglória, não vai existir o rancor, não vai existir o orgulho, a soberba. Nada disso vai existir nas nossas vidas. Quando nós verdadeiramente estamos com integridade, quando nós apartamos do mal, quando caminhamos lado a lado com Cristo. Amados e queridos amigos, Deus é real. Deus é real. E Ele abençoa aqueles que têm estas características. Se nós continuarmos lendo o capítulo número 1, vamos nos surpreender com tudo aquilo que Deus colocou nas mãos de Jó. Tudo aquilo que Deus colocou nas mãos de Jó. Era o homem mais rico do Oriente. Entre as suas posses, nós temos aqui na palavra de Deus, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos servos. Este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Ele tinha também 7 filhos e 3 filhas. Era um homem realmente poderoso. 500 juntas de bois, estamos falando de 1.000 bois. Os bois naquela época é como alguém tivesse um caminhão hoje, ou um trator, pois era um meio de transporte, um meio de carga, das carretas, das carroças, para transportar aquele produto. E Jó produzia ali na sua terra. Tinha 7.000 ovelhas. A ovelha produz a lã, a ovelha produz a carne, a ovelha produz o cordeiro. Era um homem poderoso. Camelos para as caravanas, também para o transporte. Poderíamos dizer que tinha caminhões e caminhonetas. Jó era um homem extremamente rico. Mas o que gerou toda essa riqueza em Jó? As características deles estão no versículo número 1. Porém, quando o diabo vai se apresentar diante de Deus, ele vai dizer algo para Deus e que é para nós também. No versículo número 10 do capítulo 1 diz: fizeste repousar tua mão sobre ele, sobre sua casa, sobre seus filhos e sobre tudo que possui em todo lugar. Abençoaste a obra das suas mãos e multiplicaste suas posses. E multiplicastes as suas posses. Mas também tem uma partezinha onde Satanás vai e diz: tu levantastes um cerco. Deus abençoou poderosamente a vida de Jó. Fizeste repousar
tua mão sobre ele. Meu amigo, meu irmão, essa mesma mão de Deus, ela quer repousar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teus filhos, sobre teus negócios, sobre teu trabalho, tua empresa, enfim. Repousou a mão de Deus sobre Jó, sobre a sua família. Por quê? Porque ele era íntegro, porque ele era justo, porque ele era temente de Deus, porque ele era apartado do mal. Característica que todo cristão deve de ter. Então essa é a receita. É a receita para quê? Para a prosperidade. Para que você possa ser próspero. E quando falamos de prosperidade, não estamos falando de milhões, bilhões, não. Repousaste a tua mão sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família, sobre suas posses. É ter essa certeza absoluta de que a mão de Deus está sobre você. Que a mão de Deus está sobre sua casa. Que a mão de Deus está sobre a sua família. Então, sabendo isto, nós temos o maior item daquilo que se chama prosperidade, que é paz na nossa alma e no nosso espírito. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir esta transmissão, meu Deus. Tu venhas glorificar-te sobre suas vidas e que tua bênção seja sobre eles. Que a tua palavra possa repousar, Senhor, sobre eles, ó Deus. E que tua mão também esteja direcionada ao seu favor, abençoando, protegendo, livrando-os de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Amém. No dia de amanhã, voltaremos com a Bíblia, o bate e o amanhecer. Será então até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.